Eu quero fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta para você. O que é bênção? Você sabe o que é bênção? Eu achei muito interessante que uma pessoa, eu coloquei uma caixinha de pergunta hoje lá no meu Instagram, perguntando sobre a bênção, convidando as pessoas para virem para cá para a nossa live de hoje. E aí eu coloquei uma caixinha de pergunta perguntando, você sabe o que é bênção? Essa foi a pergunta que eu fiz lá no Instagram. E olha que interessante, eu recebi tantas respostas, mas muitas respostas. Eu acho muito interessante que o pessoal interage, né, engajado, e aí te responde de verdade. Então eu recebi muitas respostas. E algumas delas muito semelhantes umas com as outras. Então uma resposta que eu recebi foi, que se pareceu com todas as outras, foi: bênção é um presente que nós recebemos de Deus. Por alguma coisa, para alcançar alguma coisa, ou algo que nós alcançamos de forma gratuita, de forma como se fosse um presente. E engraçado que essa resposta, ela reflete a maioria do pensamento das pessoas a respeito do que é bênção. Mas, meus queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse pensamento, ele não condiz, na verdade, com o conceito hebraico de bênção. Ele não condiz com o conceito hebraico de bênção. E você precisa começar esse ano de 2022 entendendo o real conceito de bênção. Você precisa entender esse real conceito. Sabe por quê? Muitas pessoas não alcançam bênçãos justamente porque elas não entendem o conceito de bênção. O que é bênção de verdade? E quais são as implicações da bênção sobre a nossa vida? Então, muita gente não entende o que é bênção, não entende o conceito de bênção, e aí, né, meio que corre atrás da bênção. E fica naquele ciclo correndo atrás da bênção e nunca que alcança essa bênção. Mas justamente porque não entende o conceito de bênção. Então, passo a passo, eu vou mostrar para você aqui agora o que é bênção. É o nosso primeiro passo para você entrar dentro desse conceito e você começar a pensar: opa, preciso mudar um pouco o meu conceito para que então eu possa alcançar as bênçãos do Senhor. Abençoados no sentido de saúde, no sentido de salvação, no sentido de coisas, é uma outra coisa. Mas o que é bênção de verdade? Vou te mostrar aqui no nosso quadro, tá? A palavra bênção em hebraico é essa palavra aqui, ó. Braha. Essa aqui é a palavra bênção. Vou colocar aqui, ó. Braha, que é bênção. Tá? Braha, em hebraico, é a palavra para bênção. Muito bem, de onde vem essa palavra braha? Ela tem uma origem, ok? Ela tem uma origem. Ela tem origem, toda palavra hebraica, ela se origina de uma raiz hebraica. Eu sempre falo isso para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Toda palavra hebraica, ela se origina de uma raiz hebraica, que dá origem a várias outras palavras e todas elas têm conexão entre si. Mesmo que no português a gente não entenda essa conexão, mas no hebraico é simples e muito fácil ver essa conexão. Qual é a palavra, né, que dá origem à bênção? É essa palavra aqui, ó. Vou colocar para você, tá? É a palavra berer. Berer. Essa palavra berer é que se origina a palavra vraha. O que significa berer? Olha que interessante. Berer significa joelho. Isso mesmo. Berer significa joelho. Poxa, Carla, então a palavra hebraica bênção, braha, ela se origina da palavra joelho? Ela se origina da palavra joelho. Por que ela se origina da palavra joelho? Porque, claro que para você, uma ação para você alcançar as bênçãos é estar sempre de joelhos dobrados, no sentido de, não é só naquele joelho dobrado, no sentido de oração, no sentido de estar na posição de oração, claro que isso também implica.
mas no sentido de obediência. A bênção, ela está muito aliançada com a obediência, você vai ver isso até o final dessa live de hoje. Como a bênção ela está aliançada, ela está atrelada à questão da obediência. Então, o joelho dobrado, ele significa um ser humano curvado, um ser humano pronto para obedecer, pronto e preparado para cumprir determinadas questões para ter sobre ele a bênção. Então, aí eu vou dizer para você, o conceito real de bênção em hebraico, tá? Preste bastante atenção que isso vai mudar muito a sua história a partir de hoje. O conceito real de bênção no hebraico é conceder poder e autoridade. Isso é que é bênção. É quando Deus concede para cada um de nós poder e autoridade. Mas Ele nos concede poder e autoridade com determinadas finalidades. Finalidade de ser próspero, finalidade de ser bem-sucedido, finalidade de ser fecundo, né? Vocês sabem que a fecundidade, né? Você procriar é bênção. É uma bênção do Senhor. Os filhos são herança, são bênção de Deus para nós. Então, queridos, a bênção significa quando Deus nos concede poder e autoridade para desenvolver várias ações aqui nessa terra onde vivemos. E essas ações, claro, que vão beneficiar a nossa vida, nosso ministério, nossa família e várias outras coisas. Então, você precisa partir do princípio de que bênção não é presente, como muitas pessoas pensam. Bênção não é presente. Bênção é você alcançar diante de Deus poder e autoridade. Ou seja, Deus entrega para nós poder e autoridade para ser próspero e para ser bem-sucedido. E é por isso que quem é abençoado, ele pode dormir tranquilo, ele não se preocupa, não naqueles níveis de excessos, não nos níveis de excesso. Ele é feliz, ele tem paz. Ele vive com propósito, porque quando nós conseguimos poder e autoridade vindos do eterno para a nossa vida, nós entendemos o propósito no qual nós estamos vivendo nessa terra. Tem muitas pessoas que ficam querendo ser abençoadas, mas ela não sabe nem para quê às vezes. Ela nem sabe como ela vai utilizar as bênçãos que o Senhor está entregando na mão dela. E bênçãos é autoridade, é poder sobre as nossas mãos para realizar o propósito de Deus na nossa vida. Você está pegando? Você está entendendo? Agora, olha que coisa interessante. Por que que Deus concede poder e autoridade para aquele que está sobre os seus joelhos? Para aquele que está debruçado, para aquele que está inclinado diante de Deus. Por que que ele consegue poder e autoridade? Porque é uma coisa que casa uma com a outra, gente. São alianças, são elos de uma corrente. Se você está inclinado diante de Deus, disposto a escutar, ouvir a voz de Deus, as orientações do Senhor para a sua vida, então ele não tem dificuldades em te conceder poder. Ele não tem dificuldades em te conceder autoridade para você exercer as coisas que você precisa exercer nessa terra. E mais, no verso 22 ainda tem uma coisa que a gente vai tratar daqui a pouquinho, aqui no capítulo de Êxodo, capítulo 23, no verso 22 ainda vai falar assim: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Por isso, a pessoa dorme tranquila, não se preocupa, é feliz, ela tem paz e ela vive com propósito, porque ela já sabe que as guerras não são propriamente delas. Ela já sabe que a luta não é apenas dela. A luta agora é de responsabilidade do Senhor. Então, ela consegue viver uma vida com muito mais propósito aí diante de Deus, se a gente entende.